Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, um bom dia a todos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua querida família. Estamos chegando para mais um devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. O tema de hoje é o seguinte: o que a Bíblia diz, pastor, sobre a ansiedade? Exatamente, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário, e nós estamos iniciando uma série que tem um tema: lutando contra a ansiedade. Fica comigo durante essa semana porque você vai aprender muito aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu já quero começar lendo a palavra de Deus com você, que diz assim, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Olha só, o que diz? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. É momento para lançar sobre o Senhor Jesus toda a sua ansiedade. Ai, pastor, eu ando com muita ansiedade. O texto é claro. Lance sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Porque ele vai cuidar de você, tá bom? Olha, gente, a grande realidade é o seguinte: a ansiedade é um dos desafios mais comuns da vida. Todos nós, em algum momento, já nos preocupamos de forma excessiva em relação ao futuro. E realmente, certo, isso nos preocupa, certo, e trava a nossa vida em relação àquilo que vai acontecer. A gente se sente como se estivesse numa prisão, certo? E muitas vezes, certo, o contrário também é verdade. A gente também toma decisões de forma impulsiva por causa da ansiedade. Esse sentimento realmente, ele tira a nossa paz, exatamente. Porém, a Bíblia nos mostra, né, que Deus nos convida a lançar sobre ele todas as nossas inquietações. A Bíblia é muito clara em relação a isso, né? A Bíblia não está ignorando a ansiedade, exatamente, mas ela nos ensina como é que a gente pode enfrentar a ansiedade com muita fé. E ao longo da história, exatamente, de muitos personagens da Bíblia, certo, que passaram por momentos de grandes preocupações ou ansiedade, certo, eles encontraram em Deus a força para continuar. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui. O que a Bíblia diz, pastor, sobre a ansiedade? Eu tenho 3 chaves de sabedoria de Deus hoje para a sua vida, para mostrar para você o que você tem que fazer com relação à ansiedade. Talvez você esteja hoje vivendo uma crise de ansiedade. Pastor, eu estou realmente vivendo uma crise de ansiedade. O que a Bíblia diz? O que ela me aconselha? Então vamos lá, gente. Primeira chave é o seguinte: ore e entregue o seu fardo a Deus. Exatamente. Ore e entregue esse fardo ao Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, tem um texto que é muito interessante, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos, olha só, diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. A ansiedade muitas vezes nasce quando nós tentamos resolver tudo sozinho. E o apóstolo Paulo está nos ensinando que, ao invés de ficarmos presos às preocupações da vida, nós devemos apresentar, olha só, tudo a Deus por meio da oração. Orar não significa apenas pedir, mas orar também significa confiar, descansar e agradecer. Eu acho interessante na Bíblia um exemplo de Ana, né? Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela era uma mulher que vivia angustiada por não conseguir ter filhos. Sua tristeza era tão grande que ela chorava continuamente, a sua alma estava aflita, mas um dia a Bíblia nos mostra que Ana decidiu derramar tudo diante do Senhor no seu templo.
E a Bíblia é muito clara. Ela fez uma oração sincera e entregou a sua dor a Deus. Depois desse momento de entrega, o texto nos mostra, certo, que o seu rosto já não era mais triste. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 18. O que significa isso? Significa que a resposta veio para Ana. Exatamente, né? Ana encontrou a paz em saber que realmente Deus estava no controle. E assim Ana teve o filho tão sonhado de Deus na sua vida. Sabe qual é a reflexão que a gente aprende? É que a oração não é apenas uma prática religiosa, né? Não. A oração é um refúgio para a nossa alma. Isso é muito importante. Você está vivendo em ansiedade? Vá para o lugar de refúgio. Aonde é o lugar de refúgio? É nos pés do Senhor. Quando realmente nos aproximamos de Deus com muita sinceridade, Ele nos ouve, gente, e concede paz ao nosso coração. Mesmo antes de chegar à solução, certo? Você já sente uma paz na sua alma. Exatamente isso. Ana nos ensina que não precisamos, sabe, carregar sozinho as nossas dores. A gente pode realmente, gente, lançar sobre o Senhor. E o Senhor nos ajuda a levar. Pode ter certeza disso. É preciso confiar que realmente Ele cuida de você. Então, se hoje você está vivendo, pastor, estou vivendo realmente a ansiedade, sabe? Esse excesso de ansiedade. O que eu tenho que fazer? Não se esqueça, essa primeira chave é importante. Ore e entregue esse fardo a Deus. A segunda chave que eu quero deixar, gente, é muito importante. Olha, lembre-se que o Senhor cuida de você. Exatamente. Lembre-se que o Senhor cuida de você. Eu acho um texto muito lindo. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, diz assim: observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. No entanto, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Glória a Deus, né? Exatamente. Em seu Sermão do Monte, Jesus estava ensinando exatamente, certo, sobre ansiedade. E ele ensina que a ansiedade, sabe, realmente ela surge quando esquecemos que quem Deus é. Essa que é a verdade. E como Ele cuida de nós. E se o Pai, sabe, gente, se o Pai Celestial sustenta os pássaros e veste os lírios do campo com tanta beleza, como podemos duvidar de que Ele realmente vai prover tudo o que precisamos e necessitamos? Sabe, quando Jesus fala em Mateus 6,26, Ele está mostrando o cuidado que o Pai tem até com as aves do céu. Imagina com você, meu amado. Imagina com você, minha amada. Sabe, a gente aprende muito através da palavra do Senhor, por exemplo, através do profeta Elias, né? Elias enfrentou um período de grande escassez, mas Deus não o abandonou. Exatamente. Durante aquela seca, o Senhor ordenou que os corvos, olha só, gente, os corvos levassem pão e carne para Elias, junto ao riacho de Querite. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 4 ao versículo 6. Você está vendo, gente? Olha só, o que a gente aprende, pastor? A gente aprende que o nosso Deus pode suprir todas as nossas necessidades de forma inesperada, de forma que a gente não consegue entender essa dimensão de Deus. Muitas vezes ficamos ansiosos, sabe? Realmente ficamos muito ansiosos, né? Porque olhamos para as dificuldades e realmente se esquecemos das incontáveis vezes que Deus já nos sustentou, não é verdade? Se Ele proveu para Elias no deserto, se Ele veste e continua vestindo os lírios com seu esplendor, Ele certamente cuidará de você. Pode ter certeza. Não importa o tamanho do seu problema, o Senhor está no controle da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com você
Pastor, Deus está falando comigo. Eu tenho mais uma chave de sabedoria. Essa chave aqui é muito importante, tá? Não se esqueça. A primeira chave, o que a Bíblia diz, pastor, sobre a ansiedade? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar e eu tenho que entregar esse fardo. Eu tenho que lançar sobre ele. A segunda coisa, eu tenho que me lembrar que realmente Deus cuida. Se Deus cuida das aves do céu, como é que Ele não vai cuidar da minha vida? E a terceira e a última é muito importante. Olha só, antes de eu deixar a terceira chave, gente, faz o seguinte: todo mundo que está aqui com o pastor agora, aperta o like, aperta o joinha, exatamente, esse dedinho positivo, aperta agora aí embaixo em nome do Senhor, que é para o YouTube enviar essa palavra para outras vidas, tá bom? Se você não é inscrito, olha, se inscreva agora no nosso canal. É um prazer, certo, te receber aqui no nosso canal, para todos os dias você receber a palavra, certo? As orações também, exatamente. Eu quero realmente que você cresça na fé, que você realmente venha receber as promessas de Deus na sua vida, que você vença as ansiedades da vida. Faça isso. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Clica nesse botão que tem aqui embaixo, inscreva-se, aparece o símbolo de um sino e do lado da palavra todas, clica no sino, tá bom? E na palavra todas, tá? Faça isso em nome de Jesus agora, tá bom? Vamos lá, a terceira e a última é o seguinte: olha, renove a sua mente com a palavra de Deus. Exatamente, renove a sua mente com a palavra de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, né? A ansiedade, ela é alimentada por pensamentos negativos e pela falta de confiança no futuro. Essa que é a verdade. Quando nós enchemos a nossa mente com dúvidas e medos, olha, isso acaba nos afastando de Deus e da verdade do nosso Senhor. Por isso que a Bíblia nos ensina, é preciso renovar os nossos pensamentos, é preciso alinhar a nossa mente com a palavra do Senhor. A exemplo que nós encontramos da Bíblia, né, é o exemplo de Josué. Josué enfrentou um grande desafio ao assumir a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Ele realmente poderia ter sido consumido pela sua ansiedade, porque ele estava num momento de muita ansiedade. Mas Deus lhe deu uma ordem clara. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: medita no livro da lei, dia e noite, para que tenhas bom êxito. Exatamente, olha só, gente, para que tenha sucesso, para que tenha vitória. Josué obedeceu e confiou na promessa de Deus. Qual foi o resultado? Ele liderou o povo com muita coragem e viu a mão do Senhor em cada batalha que ele travou. Qual é a reflexão que a gente pode tirar? É que a nossa mente realmente precisa estar firmada nas promessas de Deus. Assim como Josué foi fortalecido ao meditar na palavra, nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E quando nos permitimos que a verdade de Deus realmente venha guiar os nossos pensamentos, então encontramos a paz que a gente precisa, encontramos a segurança e a esperança, independente da circunstância que você, eu e todos nós estamos vivendo. Por isso que eu quero deixar aqui para você 3 versículos que é muito importante. Se você pode anotar, anote. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Salmo 55, versículo 22 diz assim: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Toma posse, porque é essa porção do dia para o Senhor, que vem do Senhor, perdão, para a sua vida, em nome de Jesus. Ore agora com o pastor. Ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém. Senhor, eu te apresento cada vida, cada pessoa, Senhor, que está hoje vivendo as crises de ansiedade, Senhor. Eu te peço que essa palavra esteja renovando essa vida, esteja transformando este coração, trazendo paz, esperança, sabedoria, direção e forças para vencer, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja com você, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela final mais um devocional de uma palavra de Deus para a tua vida. Continua com a gente. Nós vamos estar daqui a pouco também trazendo mais um momento de oração milagre urgente, ou a oração do Salmos 91, exatamente, as 7 orações do Salmo 91, ou mais um devocional. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você ama, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe.